eu tenho ouvido falar muito de dopamina nos últimos tempos. Isso. A dopamina, eu associei por tudo que é falado, por ter virado um termo popular e muitos Perfeito. mentores têm falado. Perfeito. Por exemplo, o celular é uma coisa que dá gatilho de dopamina o tempo todo, né? Mas a dopamina, ela é o que, na verdade? Ela Ela só é um é... monte de coisa. Ela é um monte de coisa. Ela é um monte de coisa. Dopamina é um neurotransmissor, Aham. certo? Ela é uma molécula que é produzida em muitas das nossas células e ela tem uma série de funções. Ela, por exemplo, tem uma função motora, como a gente está falando aí, ela tem uma função endócrina também, né? Ela está ligada à liberação de prolactina. Ela tem uma função na nossa regulação emocional, ela tem uma função na nossa motivação, no nosso reforço, certo? Nas nossas sensações de prazer, abre aspas aí. Então ela é multifuncional. A gente tem dado um destaque muito grande para ela em relação à motivação. Tanto pelo impacto que, por exemplo, a gente tem em alguns quadros psiquiátricos, onde a nossa motivação cai muito, em especial a depressão, mas não exclusivamente nela. E também a gente dá uma atenção especial para ela, porque ela está muito ligada, pelo menos esteve muito ligada durante muito tempo, com a ideia de adicção, né? De adicção a drogas, especialmente por conta do núcleo accumbens, o núcleo de Accumbens, que é o núcleo que está relacionado principalmente à sensação subjetiva de prazer, ou um padrão de comportamento que a gente chama de comportamento reforçado. Certo? Apesar disso também ser uma explicação relativamente simplista, né, ela acaba, de certa forma, dando a importância que a dopamina tem ganhado, principalmente nesses meios de alta performance, de pessoas empreendedoras que querem ser protagonistas da vida, enfim, essas coisas que a gente às vezes ouve de uma forma até um pouquinho descuidada, assim, com um papel real, real não, mas com os detalhes que estão envolvidos na questão dopaminérgica, né? Então, a gente acaba atribuindo muito essa ideia de dopamina, ou acabou se popularizando muito essa ideia da dopamina ligada à motivação, a motivação e o planejamento, né? Quer dizer, que sensação de prazer, é essa ligação que pelo menos eu entendi, né? Essa é a mais antiga, né? A gente já há muitos anos sabia que o estriado ventral, no qual tem um núcleo muito específico, que é o núcleo accumbens, o núcleo de Accumbens, ele recebe projeções de uma estrutura do tronco cerebral que se chama área tegmentar ventral, ou ATV, né? A ATV, a gente tem um feixe que liga com o núcleo accumbens, que passa próximo ao hipotálamo, a gente chama de via prosencefálica basal, né? E essa via dopaminérgica ela tem sido muito explorada, principalmente por esse papel reforçador, né? Quando essa via se ativa, o comportamento que promoveu a atividade dessa via tende a ser repetido. Mas o boom da dopamina foi quando a gente descobriu que ela era importante para a motivação e no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma estrutura que a gente está cada vez mais entendendo o funcionamento dele, né? Mas é uma estrutura que parece que está relacionada, digamos assim, com aqueles nossos padrões de comportamento mais elaborados, aqueles que a gente consegue, de certa maneira, fazer estabelecer uma relação com que, tanto em questão da complexidade do comportamento, quanto a relação custo-benefício desse comportamento, né? A gente depois pode falar um pouquinho disso. Mas essa situação com a motivação e com a dopamina no córtex pré-frontal, essa é que ativou ou que chamou muita atenção. Porque o que a gente descobriu é que a dopamina, antes desse reforço, né? Ou seja, quando eu penso em fazer alguma coisa, ela é muito maior, certo? E ela está muito mais ligada ao meu comportamento apetitivo, meu comportamento de sair procurando de fazer alguma coisa, né? Então é interessante isso, porque essa dopamina que a gente relaciona com motivação é uma dopamina que está muito mais ligada ao córtex pré-frontal e ao planejamento, né? E quando eu falo planejamento, obviamente
as pessoas entendem um planejamento de longo prazo, né? Quando eu falo planejamento, é, por exemplo, o que eu estou falando agora. Meu cérebro está ali calculando e planejando qual é a próxima palavra que ele vai usar. Então, é uma coisa muito rápida. Quando eu gosto de mostrar dinâmica e a capacidade desse planejamento, eu digo para vocês pensarem num jogo de futebol, onde está tudo se mexendo, tudo dinâmico, tem uma bola voando na velocidade e o cara em poucos segundos tem que alcançar aquela bola e criar uma estratégia muito rápida para chegar no objetivo dele, que é o gol, que seja cruzar a bola, chutar em gol, enfim, driblar alguém. Então, é uma série de tomadas de decisões muito rápidas que a gente faz, né? Então, não é só esse planejamento do que eu vou fazer nas férias, o que eu vou fazer quando me formar, o que eu vou trabalhar, enfim, né? É um planejamento que a gente faz a todo momento. Quando você está fazendo uma pergunta, você está planejando alguma coisa. Então, o córtex pré-frontal está trabalhando ativamente para produzir isso. Liberando dopamina, produzindo dopamina, qual Sim, é? tá. Ele libera. Da área tegmentar ventral, a gente tem esses neurônios que saem de lá, além de irem para essas regiões ventrais que eu falei para vocês, do estriado ventral, eles vão para regiões límbicas, onde eles estão ligados, de certa maneira, à nossa regulação emocional, influenciando, inclusive, na nossa sensibilidade a estímulos sensoriais, certo? Mas eles também projetam para o córtex pré-frontal e outras regiões corticais, mas para nós especialmente o córtex pré-frontal é importante, né? E essas projeções da área tegmentar ventral para o córtex pré-frontal que são muito importantes nessa questão da motivação e tomada de decisão, certo? Então elas são extremamente relevantes para nos auxiliar na nossa tomada de decisão, né? E existe excesso de dopamina, como você tem falado muito? Sim. Existe... E ele faz mal? Bom, faz mal. É porque é também muito geral essa coisa de excesso de dopamina, falta de dopamina. A gente tem alguns circuitos dopaminérgicos que, por exemplo, podem estar hiperexcitados em alguns quadros de doenças mentais, como as psicoses. Né? Então, por exemplo, esse circuito mesolímbico, ele tem sido muito associado aos sintomas positivos da esquizofrenia, que envolve alucinação, delírio, alterações do raciocínio, da energia, mudanças de humor, enfim, certo? Mas eu acho que a gente não pode simplificar algumas coisas, né? Os circuitos são mais complexos, existem outros neurotransmissores, esses circuitos eles são sinérgicos, ou seja eles agem em conjuntos, apesar de serem circuitos, né, terem um certo isolamento estrutural, eles amplamente se comunicam, né? Então, é muito importante que a gente não simplifique essas questões, porque essas questões elas demandam uma análise cuidadosa, um tratamento, a procura de um profissional de saúde mental, mas sim, existem sérios problemas pela presença ou pela ausência de dopamina em cada um desses circuitos dopaminérgicos, né? Aqui a gente falou de 4 circuitos principais, né? O mesolímbico, o mesocortical, o túbero-infundibular e o nigroestriacal, certo? Que são grandes circuitos dopaminérgicos. Mas em várias outras regiões do cérebro você vai encontrar neurônios dopaminérgicos influenciando algumas atividades, né? Então, eu costumo dizer que a gente faz uma simplificação para algumas coisas ficarem mais paliatáveis para o público em geral, assim, mas o nível de complexidade disso é um pouquinho maior do que a gente gostaria, né? Quando se fala em dopamina, eu lembro do Candy Crush. Já jogou aquele joguinho no celular? Candy Crush? Ah, sei, o de docinho. É, o de docinho. Sim. Há muitos anos atrás. É antigo esse jogo, né? É antigo, é um dos primeiros, eu acho, que surgiu aí. Mas ele tá vivo até hoje, né? Sim. Mas eu acho que eu já joguei uns anos atrás. Logo que surgiu os celulares, os smartphones. Junto com aquele dos Angry Birds.
dos Isso, pássaros. esse eu gostava. Tinha, E, tinha o prazer sádico em mandar os passarinhos contra os porcos. pois é. Mas aquele Candy Crush ali, aquilo ali é um terror. Se eu começo a jogar, eu não consigo mais parar. E é capaz de, por exemplo, se eu pegar antes de dormir, é capaz de eu ir dormir amanhecendo, porque aquilo ali vai não sei, me prendendo no jogo. Isso. Isso é porque ele tá ocorrendo essa coisa da liberação de dopamina, alguma Sim, coisa sim. Cara, relacionada. deixa eu falar. Nada que ocorre no teu cérebro não ocorre sem que tenha intensas reações químicas, Uhum. certo? Então, teu cérebro, de certa maneira, ele está o tempo todo numa intensa troca química entre os neurônios, né? Então, outra coisa que é importante é que o cérebro não descansa, o cérebro nunca para. Você para, o cérebro não, certo? Então, os nossos processos fisiológicos, metabólicos, que garantem um bom funcionamento do nosso sistema nervoso, do nosso comportamento, enfim, eles dependem efetivamente dessa condição de trocas químicas, né? Ou seja, eu libero determinadas substâncias e promovo uma mudança no funcionamento ou na estrutura do neurônio com quem eu estou me comunicando, né? Quando você pensa que nenhum comportamento, que nenhum pensamento, que nenhum suspiro que você dá ocorra sem que isso esteja de alguma forma sendo mediado por essa comunicação, né? Aí você vai, de certa forma, pensar que nesse exato momento tem um monte de dopamina sendo secretada, sendo recolhida, sendo degradada, sendo produzida. Isso é um processo dinâmico que não acaba muito. O que a gente vê é que algumas atividades promovem uma liberação maior dessa substância, certo? Mas isso é uma coisa que às vezes é só você pensar na rapidez com que você troca de humor dado uma determinada situação, você tem toda uma mudança química no teu cérebro, né? Então eu acho que a grande questão para nós aqui é que não dá para a gente pensar que nenhum comportamento nosso possa ocorrer sem que tenha esses componentes que são os neurotransmissores. A gente está falando exclusivamente da dopamina, mas a gente pode botar algumas dezenas de neurotransmissores ou de substâncias que vão influenciar o funcionamento do sistema nervoso, né? Então é uma condição muito importante que a gente entenda assim, que a dopamina participa desses processos, tem uma importância muito grande nisso, que a gente entenda que ela está dentro do nosso cérebro, influenciando inclusive o que eu estou falando agora. Mas se a gente está falando do comportamento do organismo, a gente está falando que esse organismo ele está respondendo a determinados estímulos, certo? Então a gente tem que olhar da onde que estão vindo esses estímulos e como que eles impactam no comportamento do organismo, né? Então, esse nível de análise, que é o nível comportamental, óbvio que a gente pode se referir às alterações bioquímicas, neuroquímicas que ocorrem, mas não é tão fácil, não é tão simples fazer essa relação, porque, que nem eu te falei, a complexidade da conversa que os neurônios fazem para produzir um comportamento simples é gigantesca, né? Então, as neurociências que eu costumo falar, elas estão em franco desenvolvimento, né? A gente avançou muito desde que eu comecei nas neurociências. É difícil de acompanhar, às vezes, o avanço das neurociências. Volta e meia, a gente tem que abrir mão de alguns dogmas, porque eles mudam, né? Eu passei por um momento... por um momento de mudança de dogma dentro da neurociências, que era a questão da geração de novos neurônios, e isso te faz ter uma série de questionamentos, né? E a gente vai amadurecendo com isso em relação ao conhecimento, e é como que esse conhecimento vai sendo construído, produzido, onde você deixa coisas de lado, ou deixa algumas perspectivas de lado, ou tem que relativizar elas para poder encaixar em novos fenômenos e novas descobertas, né? Eu acho que a gente avançou muito, mas eu acho que tem muitas coisas ainda para a gente explorar aí em termos de conhecimento em neurociências.